quer orar, diga amém. Os irmãos sabem que Deus, Ele tem muitas maneiras de falar conosco, mas Ele deixou uma maneira de a gente falar com Ele, através da oração. Amém? Então feche teus olhos, abra o teu coração agora em nome do Senhor Jesus. Pai de toda glória, Senhor de toda verdade, o único Deus vivo e verdadeiro, a quem nós adoramos, a quem nós glorificamos, em nome do precioso Filho Jesus, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, e pela unção do Espírito Santo, Pai, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o teu santo nome, para que nessa noite o Senhor venha manifestar-se através da sua palavra, trazendo aos nossos corações pura libertação e entendimento da tua palavra. Abençoa cada vida que está aqui, Senhor, de uma forma tremenda e maravilhosa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Podeis assentar, amados do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, porque aqui nessa carta nós temos uma palavra tremenda, maravilhosa, uma palavra que pode transformar o seu ser. Romanos, capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém, amado? Amém. Diga glória a Deus. Irmãos, o texto começa dizendo sendo, que vem do verbo ser, estar na condição de justificado. Então o que a palavra vai dizer daqui para frente é para as pessoas que estão na condição de justificados. Mas antes de nós falarmos toda a implicação e todas as bênçãos que vêm sobre a vida dos justificados, nós precisamos saber o que é uma pessoa justificada. Amém, amado? Sim ou não? Sim. Precisamos saber, até para a gente saber se a gente está ou não na condição de justificado, porque se não estivermos, precisamos ser. Amém? Aqui a palavra de Deus diz que nós somos justificados de que forma? Pela fé. Por que é pela fé? Porque não é por obras. Ninguém pode se auto-justificar. A justificação é um ato divino, é uma ação de Deus em nosso favor. A justiça de Cristo na cruz do Calvário proveu uma justificativa para nós. Nós somos justificados por Cristo, pelo seu sangue, pela sua morte e ressurreição, e nós recebemos pela fé. Não tem outra forma de ser justificado senão pela fé. Ou seja, eu acredito que a morte de Cristo satisfez a lei de Deus e me justificou, me tirou da condição de condenado para justificado. Diga amém. Amém. Então, se nós recebemos Jesus pela fé, logo pela fé nós somos justificados perante Deus. Significa que você entrou num tribunal condenado, mas quando você olha para Cristo, acredita no sacrifício dele, recebe ele como seu salvador pessoal, você é justificado perante Deus, e Deus olha para você e não vê mais nenhuma condenação sobre a sua vida e te considera justo para uma nova vida. Amém, amado? Para um novo viver, para andar em novidade de vida. Mas nós queremos saber qual é a condição então de uma pessoa que ainda não está justificada.
Irmãos, nós precisamos atentar para a palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de conduta e fé. É por ela que nós vamos ser salvos, é ela que nos dá uma direção, é através da palavra que nós conhecemos Deus, é através da palavra que nós vamos vencer toda a adversidade. Então nós precisamos entender e valorizar poderosamente a palavra. Um homem sem Cristo, uma pessoa que está sem Cristo, ela não está justificada. E qual é o estado de uma pessoa não justificada? Irmãos, é o pior estado que um ser humano pode se encontrar. Você olha para o mundo e você vê as pessoas indo, voltando, comprando, vendendo, e parece que está tudo bem. As pessoas riem, as pessoas se divertem e parece que está tudo bem. Mas todo homem, nesse exato momento, que não tem Cristo o Senhor na sua vida, que ainda não entregou a sua vida para Cristo, não o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa não está justificada perante Deus, então ela está em condenação. Isso é sério. Então, antes de nós falarmos da bênção da justificação, nós vamos falar da condição do homem que não está justificado. E então você olha para mim e diz assim: pastor, mas o que é que nós temos a ver? Todos nós não estamos justificados. Talvez todos nós sejamos, mas talvez alguns não estão. Porque o estar no estado de justificação significa também que você está vivendo plenamente a tua justificação. Amém? Amém. Por exemplo, uma pessoa está numa cadeia, está presa. A lei retém aquela pessoa na cadeia, ela não pode sair, ela não pode viver. Mas quando ela termina o seu prazo, quando cessa a sua condenação, um juiz o libera, ele recebe o seu alvará de soltura e ele sai dali. Perante a lei ele está justificado, mas muitas vezes ele sai daquele lugar e ele está livre, mas ele continua preso, porque ele não entende a liberdade, e ele continua preso. E porque ele está preso, e porque ele está, o seu coração ainda está preso, ele não desfruta da liberdade. Amém, irmão? Amém. Então muitas vezes a pessoa sai da cadeia, mas continua presa. O seu coração está preso. Aí ela volta a praticar os mesmos atos que ela praticava e volta para a prisão, porque ela não entendeu a justificação. E muitos crentes em Jesus, eles são justificados pela fé, mas eles continuam presos, presos no pecado, presos no passado, presos nos problemas, presos na adversidade. Então eles não estão vivendo plenamente a sua justificação. Então a palavra de Deus é para nós, sim, mesmo nós que já fomos justificados. Amém? E talvez também nós fomos justificados, mas nós não entendemos a amplitude da justificação, tudo aquilo que ela traz de benefício para mim, tudo aquilo que é meu de direito através da justificação. Eu preciso saber para que eu possa viver. Amém? Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos servindo ao Senhor, mas não estamos vivendo a plenitude de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida em Jesus Cristo. Então nós precisamos estudar a Bíblia. Amém? Diga glória a Deus. Qual é a situação de uma pessoa que não está justificada? Eu vou citar pelo menos 4 situações em que a pessoa se encontra porque não está justificada. E então, se você não sente que você é justificado nessa noite, pela fé, você vai receber essa bênção. Amém? Amém. Isso envolve aqui todos nós, jovens,
crianças, adolescentes, juniores, irmão, irmã, todos nós precisamos ter certeza da nossa justificação. Existem coisas que às vezes, se eu não tiver certeza, não vai ter uma implicação muito ruim. Às vezes a pessoa faz uma faculdade de um determinado segmento, medicina, ou qualquer outra coisa, mas ela entrou e ela não tem certeza se é exatamente aquilo que ela quer, que ela vai fazer. E termina a medicina, ela descobre que ela não gosta de sangue, né? Ela descobre que ela não gosta de operação, ela descobre que ela não gosta de ver cadáver. Ela queria fazer engenharia, mas fez medicina. Tem uma implicação ruim? Tem gasto, ela vai perder tempo, ela vai perder dinheiro, mas dá para resolver. Volta à faculdade, faz um novo curso lá e se forma naquilo que ela gostaria realmente. Mas a questão da salvação, da justificação, não tem jeito. Se nós erramos para sempre. Amém? Erramos por toda a eternidade. Então não dá para errar, não dá para ter dúvida. Nós não podemos ter quase certeza de que somos salvos. Nós não podemos ter quase certeza que somos justificados. Nós temos que ter absolutamente certeza de que somos. Amém? Não podemos ter dúvida no nosso coração, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa história. Nós precisamos viver tudo aquilo que a Bíblia nos diz, toda a revelação de Deus. Nós precisamos tomar posse pela fé de tudo aquilo que a Bíblia diz que tem para nós. Amém? Então, 4 situações de uma pessoa que não está justificada, não tem Cristo na sua vida. Primeiro, ela está separada de Deus. A palavra de Deus, Isaías 59, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Significa que uma pessoa não justificada, ela está separada de Deus. Agora, irmãos, Deus, Ele é a fonte única de vida. Deus, Ele é o Senhor de toda a glória, o soberano, aquele que provê, aquele que cria, aquele que provê, aquele que cuida, aquele que nos abençoa. Estar separado de Deus é estar separado da vida, é estar separado da provisão, é estar separado da esperança, do amor, de tudo. Então a primeira implicação horrível de um homem sem Cristo, de uma pessoa não justificada, é porque ela permanece nos seus pecados, porque a justificação retira os pecados. Ela está em pecado, e a palavra de Deus diz que por causa do pecado, o Senhor Deus não pode abençoar. Há um muro de separação entre Deus e o homem não justificado. Então a primeira implicação, ele está separado de Deus. Segundo, e aqui os irmãos podem contestar a nossa afirmação, mas é uma afirmação verídica. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas a palavra de Deus diz que o homem está separado de Deus porque não está justificado. E segundo, o homem é inimigo de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 8:7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, irmãos, olhem para mim, imagine isso, você ter inimigos. Nós temos inimigos, não pessoas humanas, mas nós temos um inimigo de Satanás, que é chamado de nosso adversário, aquele que se opõe à nossa vitória, às nossas conquistas, à nossa alegria. Satanás, ele é o opositor, ele se opõe à nossa bênção, à nossa vitória. Ele é um inimigo
mal, se tornando seu inimigo. Mas isso não é problema nenhum. A Bíblia diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se o mundo inteiro se tornar seu inimigo, também não é problema nenhum. Jesus disse que as pessoas odiariam Jesus e odiariam todos que tivessem Jesus. Então haveria também essa diversidade humana. Mas contra ela, Paulo declara ali em Efésios capítulo 6, ele diz assim: olha, a nossa luta, a nossa guerra não são contra pessoas, contra seres humanos, contra nações. Nós lutamos contra o inferno, contra tronos, principados e potestades. Então o ser humano, mesmo sendo nosso inimigo, ele é digno de nossa oração. Jesus disse: orai pelos vossos inimigos. Amém? Então nós oramos por eles, não tem problema nenhum. Mas enquanto o inimigo é Deus, o que é que nós podemos fazer, amado? Quando Deus é o adversário, quando Deus está se opondo, quando Deus é o inimigo, para quem nós vamos apelar? O que se pode fazer? Então o homem não justificado, ele é inimigo de Deus, e é o inimigo pior que alguém pode ter, porque não há ninguém acima dele. Se você resistir a ele, não vai adiantar nada. Você não consegue expulsar ele, você não pode detê-lo. Ele é o Senhor da glória, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele faz tudo o que lhe apraz, todo o poder, toda a glória está sobre ele. Amém, amado? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então uma pessoa não justificada, ela está separada de Deus, ela é inimiga de Deus, o que é terrível. E terceiro, está debaixo da ira de Deus. Irmãos, estar debaixo da ira de Deus. Quando nós lemos Apocalipse, e ali nós vemos a manifestação da ira de Deus contra o pecado, contra a maldade do homem, contra o inferno, contra a religiosidade, contra a idolatria. E quando Deus manifesta juízo na sua ira, a ira de Deus é justa, viu, amado? Ele não faz nada que não esteja pautado pela sua retidão, pela sua santidade. Embora Deus é o Todo-Poderoso, todas as suas ações são ponderadas, todas as suas ações são retas, são puras. Então a ira de Deus é a manifestação do seu juízo santo e justo. Amém? Contra todo o mal. Porque ele combate o mal, ele não suporta o mal, ele não suporta o pecado, ele não suporta a maldade. Então ele derrama a sua ira como um juízo contra todo o mal. E a palavra de Deus diz que uma pessoa sem Cristo, que não foi justificada pela fé, ela permanece debaixo da ira de Deus. Efésios 2:3 diz assim: entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, quando uma pessoa não é justificada, ela vive segundo o curso do mundo, segundo os seus pensamentos, apenas para satisfazer os seus instintos bestiais, da concupiscência que há na sua vida, na sua natureza carnal. Então essa pessoa, por causa do pecado, por causa das suas ações, por não estar justificado, por não ter Cristo no coração, ela permanece debaixo da ira de Deus. Então quando a ira cair, ela está debaixo da ira. Quarta implicação: uma pessoa não justificada, uma pessoa que não tem Cristo no coração, ela está destituída da glória. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, estar destituído
desfrutar da glória de Deus. Quando nós falamos glória de Deus, nós falamos de eternidade, nós falamos de paz perene, completa, nós falamos da ação e da unção completa do Espírito Santo na vida do homem, nós falamos do homem desfrutando da natureza de Deus, nós falamos de um homem completo, completamente cheio da presença de Deus. Isso é glória, amém, amado? Você viver na plenitude de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Deus pode fazer, isto é glória. Quando você chegar no céu, isto é glória. Quando você vê Deus, isso é glória. Quando você vê Jesus, isso é glória. Quando você vê o Espírito Santo, isso é glória, amém? Tudo isso é glória. E a Bíblia diz que por causa do pecado, o homem está destituído da glória. Ele está fora daquilo que ele poderia estar vivendo. Então isto acontece com toda pessoa não justificada, que não aceitou o sacrifício de Cristo, que não foi transformada, que não é uma nova criatura, que não foi lavada no sangue do Cordeiro, que não abraçou Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta pessoa está separada de Deus, ela é inimiga de Deus, está debaixo da ira de Deus e destituída da glória de Deus. Mas graças a Deus, pela fé, nós somos justificados. Diga amém. Diga glória a Deus. Irmão, seja sincero com você mesmo. Você sente que você é uma pessoa justificada? Pelo amém, nós sentimos que não. Mas eu vou perguntar de novo. Irmãos, pela fé, você sente que você é uma pessoa justificada? Amém. Porque se não for, eu não quero nem ficar perto de você, mano. Irmão, não fica perto de uma pessoa não justificada, porque ele está debaixo da ira de Deus. É brincadeira, mas pode evangelizar, abraçar, assim, mas não é um perigo. Vai que cai lá uma daquelas taças amargas, começa a cair as coisas, o camarada está debaixo da ira de Deus. Amém? Separado de Deus. Inimigo de Deus. Já pensou você andando com o inimigo de Deus e Deus resolve acertar as contas com ele? Não é bom estar perto, não. Amém? Irmãos, é uma realidade. Às vezes você está dormindo com o inimigo de Deus. Ora por ele. Amém? Ora para Deus salvar essa vida, ora para Deus transformar. Sabe por quê, amado? Isso tem uma implicação terrível, às vezes, no nosso lar. Às vezes fica olhando, por que o lar não vai? Por que as coisas não fluem? Por que as bênçãos não vêm? Por que as coisas não acontecem? É que às vezes está ali no seu lado um separado, um inimigo, debaixo da ira, destituído da glória. Ore por ele. Maior é o que está em você, porque toda a força do inferno, amém, amado? Usa da autoridade de um justificado. Ore para que o Senhor Deus possa salvar essa alma, ore para que Deus possa transformá-lo, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. E agora, qual é a implicação na vida de um homem que está justificado? Uma pessoa que recebeu Cristo como Salvador. Irmão, você recebeu Cristo como Salvador da sua vida? Sim. Então você é justificado pela fé. Você foi livre dos seus pecados. Não há mais pecado na sua vida. Pela fé, o sacrifício de Cristo te curou, te libertou, tirou os seus pecados. A palavra de Deus diz ali em Isaías 53 que Jesus, na sua morte substitutiva, porque quem tinha que morrer era eu, na sua morte substitutiva, no seu ato de salvação, ele levou sobre si os meus pecados, as minhas dores, minhas enfermidades. Amém, amado? Ele nos livrou. Então, quando eu sou justificado, eu tenho que entender que agora eu estou livre. Mas eu não estou livre como aquele homem que saiu da cadeia, mas o seu coração ainda é escravo. Eu estou completamente livre. A minha
justificados pela fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Uma pessoa separada tem paz com Deus. Um inimigo tem paz com Deus. Não, fala alto para mim ouvir vocês. Vou começar, tudo de novo, irmão, tudo de novo. Uma pessoa separada tem paz com Deus. O inimigo de Deus tem paz com Deus. Alguém que está debaixo da ira de Deus tem paz com Deus. Uma pessoa destituída da glória tem paz com Deus. Mas a palavra de Deus diz que você tem paz com Deus. Amém, irmão? Diga glória. Ter paz com Deus significa que você pode chegar perto de Deus. Significa que você pode falar com Deus, orar a Deus, sentir a sua presença, receber tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus é na sua vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, os irmãos sabiam que a maior causa da derrota das pessoas é a ausência de paz? Você sabia que as nossas perdas mais terríveis são nos momentos em que nós não temos paz? Quando estamos em aflição de espírito, quando estamos deprimidos, quando estamos vivendo tempos de guerra. Então são os momentos mais fáceis do inimigo nos saquear, porque todas as ações que nós fazemos em guerra, elas não são boas. Todas as coisas que nós resolvemos em discussões, quando estamos exacerbados, quando estamos de alguma forma inflamados, não são boas. Ninguém resolve as coisas no meio de uma guerra. Ninguém vence no meio de uma tribulação de guerra, de discussões. Nós perdemos sempre. O inimigo se aproveita desse momento, quando nós estamos alterados no nosso emocional, quando estamos gritando, quando estamos agitados. O inimigo se aproveita desse momento emocional para nos fazer pecar, falarmos coisas que agridem, para tomarmos atitudes que não são sensatas, que não são reais, não são verdadeiras. Mas quando você é justificado, a Bíblia diz que você tem paz com Deus. Amém, amém? O seu coração está em paz. Há um equilíbrio emocional. O Espírito Santo está na sua vida, produzindo fruto do Espírito, a capacidade do equilíbrio, da temperança, da longanimidade, da benignidade, da paz, do amor. Há toda uma ação conjunta de Deus na sua vida, através do Espírito Santo, produzindo paz. O Senhor Jesus disse assim para os discípulos: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Cristo está dizendo que a paz do mundo não presta, não é verdadeira, é uma mentira, mas Ele dá uma paz verdadeira, a tal ponto que você se torna uma pessoa equilibrada, sensata, capacitada para vencer. Amém, amado? Sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus, calma, tranquilidade, domínio das ações para fazer as coisas ponderadas, e assim nós viveremos um tempo de vitória. Amém? Diga glória a Deus. Mas além de ter paz com Deus, o versículo prossegue e diz assim, no versículo 2: pela qual, ou seja, pela justificação pela fé, nós temos paz com Deus, e pela qual temos o que, amado? O que nós temos? Entrada pela fé a esta graça. Irmãos, presta atenção, o que é graça? Teologicamente, graça é favor de Deus para o homem sem ele merecer, ou favor não merecido de Deus para com o homem. Ou seja, Deus se tornou favorável ao homem. Ora, mas Deus não era favorável ao homem não justificado, porque ele estava separado, era inimigo, porque estava debaixo da ira, porque estava destituído. Então Deus não era favorável com essa turma dos não justificados. Mas a palavra de Deus diz aqui que, sendo justificado
Então você ora, Ele é favorável. Você pede, Ele é favorável. Você precisa, Ele é favorável. Amém? Se o presidente da República fosse favorável a você, já era uma boa, assim, ó. Já era, irmão, já é uma vantagem terrível, né? Se uma pessoa muito rica for favorável, mas todas as coisas do mundo são limitadas. Agora, se Deus for favorável a você, não há mais limites. Amém? Não há limites, porque Deus é o Senhor de toda a glória, o Criador de todas as coisas. E até aquilo que não está criado, se precisar, Ele traz à existência aquilo que não existe para te favorecer. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Então, aos justificados, você tem paz com Deus. Uma pessoa em paz com Deus, ela vai vencer sempre. Você tem direito à graça, entrada a essa graça. A graça está disponível a você. E graça não é apenas um favor que Deus nos dá, mas graça é a comunicação do céu na nossa vida. Graça é a comunicação da natureza de Deus na nossa natureza, nos fazendo ser gerados e ser novas criaturas. Irmão, graça é a eternidade já dentro de você. Amém, amado? Amém. Graça é o céu já manifestado em você. O reino de Deus está dentro de você. Significa que você tem a entrada já à glória, ao céu, à presença, aos direitos de viver na presença do Senhor, de desfrutar de Deus, de desfrutar da sua glória, de desfrutar do seu poder, de desfrutar da sua unção. Diga amém. Vale a pena ser justificado, sim ou não? Sim. Irmãos, é um ato judicial. A justificação é uma ação maravilhosa de Deus. Ele olha para você e diz assim: você é justo. Não porque você fez algum ato de justiça, mas você creu naquele que fez o maior ato de justiça, Cristo Jesus, que nos justificou pelo seu sangue, pela graça e pela fé. Amém, amém. Então agora você tem paz com Deus. Agora você tem direito a essa graça. E mais, a palavra de Deus diz que você se torna filho de Deus. Diga amém. Amém. Antes você era filho do que, amado? Da ira de Deus. Olha só, você era filho da ira de Deus. Agora você é filho de Deus. Amém, amado? João capítulo 1 versículo 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Diga amém. Diga glória a Deus. Filhos de Deus, irmãos, talvez é o maior poder que um ser humano pode alcançar. Não há nada mais poderoso do que ser filho de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que em sendo filho de Deus, logo você se torna o quê, mano? Herdeiro de Deus. Paulo diz isso em Romanos 8,17. Ele diz assim: e se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diga amém. Então aquilo que Cristo tem, você também tem. Cristo é teu irmão mais velho, mas ele reparte a herança do Pai com você sem problema nenhum. Diga amém. Diga glória a Deus. Então uma pessoa justificada, ela tem paz com Deus, ela tem entrada à graça, ela tem direito à graça. Deus se torna favorável a ela, ela desfruta do favor de Deus, ela se torna filho de Deus, ela se torna herdeiro de Deus. E mais uma coisa, e poderíamos enumerar muitas coisas, mas mais uma. A palavra de Deus diz em Romanos 8,1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, diante dessa palavra, como é que nós
reagir. Sabe o que eu fico preocupado, e às vezes até comigo mesmo? Porque diante da palavra, como é que eu vou reagir? Se eu tive o conhecimento nessa noite, primeiro, que uma pessoa não justificada está numa situação muito delicada, está terrivelmente enroscada, tornando-se separado de Deus, inimigo de Deus, debaixo da ira de Deus e destituído da glória. Mas também nós ficamos sabendo que uma pessoa que foi justificada pela fé em Cristo Jesus, ela começa a desfrutar de inúmeros direitos, e são direitos eternos, são direitos imutáveis, são direitos gloriosos. Ela tem paz com Deus. Talvez uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos ter é paz, e paz com Deus. Ela tem direito à entrada da graça, ela tem direito ao favor de Deus. Ela se torna filho de Deus, ela se torna herdeiro de Deus, e ela agora viverá uma vida sem condenação. Não há mais condenação, não tem mais nada que possa te afligir, não tem mais nenhum dedo apontando para você e te condenando, porque se Ele te justificou, quem te condenará? Amém, irmão? É Cristo que te justifica, quem é que vai te condenar? Então, diante dessa narrativa de revelação, como é que nós reagimos? Como é que nós recebemos? Como é que nós vamos agora, amado, transformar tudo isso em realidade na nossa vida? Ora, a palavra de Deus diz: sendo justificados pela fé. Significa que eu vou exercer a minha fé nesse momento e declarar que eu sou pela fé justificado, e automaticamente todo esse benefício já está implícito, já está ligado, atrelado à justificação. Você não precisa ficar orando: ó Deus, faça-me um filho, ó Deus, me dá paz no meu coração, ó Deus, eu quero ter direito à sua graça, ó Deus, seja favorável a mim. Irmão, sabia que às vezes a gente ora pedindo o que nós já temos? Você sabia que às vezes você gasta um tempão orando, pedindo o que é seu, né? Ai, Senhor, me dá a paz. Ai, Senhor, eu quero ser tanto filho teu, envia aí um certificado de nascimento do céu, para que eu possa constatar que realmente eu sou teu filho. Ai, Senhor, manda um anjo dizer que a partir de agora o Senhor vai ser favorável a mim. Ai, Senhor, eu quero sentir que eu sou herdeiro seu. Ai, Senhor, eu quero sentir que não há mais condenação. Não, amados, todas essas coisas estão completamente atreladas à justificação pela fé. Você não precisa se preocupar com tudo isso. Você só tem que saber uma coisa: eu sou ou eu não sou justificado. Eu estou ou não justificado. Se eu sou justificado pela fé, isto já é meu por direito. Amém, amado? Isso já foi conquistado na cruz do Calvário. Isso Cristo já resolveu na minha vida. Eu só preciso viver aquilo que eu sou em Cristo, que me justifica pela fé para uma nova vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Sabe o que acontece conosco? Eu falo muito sobre isso. Todos nós, ou praticamente todos nós, tivemos um passado ruim. Eu tive um passado de miséria. O meu passado é horrível. Se eu fosse contar meu passado aqui, os irmãos iam enfiar a mão no bolso e iam tentar me ajudar, mas não precisa mais, já está ajudado. Mas o meu passado é horrível, e eu sei, pessoas aqui, se não foi pela miséria, foi pelo pecado, foi por uma enfermidade, o nosso passado é terrível. E de repente, essa luz chamada Jesus se ilumina no nosso caminho e nos faz essas revelações, e nós abraçamos Cristo. Mas muitas vezes, amado, ainda lembramos do nosso passado. Nós temos dificuldade
começar a ingerir e a viver essa nova vida. Nós temos dificuldade porque o nosso passado, ele conspira contra a nossa fé. Eu lembro logo que eu me entreguei completamente a Cristo, pelo meu passado de miséria, eu desenvolvi a teologia da miséria. Então eu pegava todos aqueles textos que Jesus falava: no mundo tereis aflições. Aqueles que Paulo fala: olha, se você tiver aí um cobertorzinho para se cobrir, um travesseirinho aí, não precisa ser bom não, um médico, desse por satisfeito. Então, mas eu procurava todos os textos que falavam de miséria, e eu marcava tudo. E sabe como que a minha vida era, sim ou não? Sim, né? Sabe? Uma vida de miséria. Porque assim como você acredita, você é. E eu acreditava, até que um dia, cansado de miséria e tendo Cristo no coração, homem de oração, homem de jejum e miserável, eu me cansei de tudo aquilo. E eu fui buscar a palavra, a revelação. E quando eu me deparei com isso, sendo justificado pela fé, você tem paz com Deus, tem direito à graça, é filho de Deus, é herdeiro de Deus, não há mais condenação. Eu falei: Deus, me perdoa pela minha ignorância, me perdoa, Senhor, por ter pensado tão errado da sua palavra, e a partir de agora eu vou viver um novo tempo na minha vida. Pode abrir as janelas do céu, estou pronto para ser abençoado, estou pronto para viver essa graça, estou pronto para viver essa paz, essa condição de filho de Deus, estou pronto para ser herdeiro de Deus e viver uma vida sem condenação. Diga amém, amém. Diga glória a Deus. A minha vida mudou radicalmente, amado, mas radicalmente, muito rapidamente. Então pega o seu passado e enterra ele no mar de esquecimento, porque você foi justificado. O teu passado dizia que você era separado de Deus, o teu presente diz que você é filho de Deus. O teu passado dizia que você era inimigo de Deus, o teu presente diz que você tem entrada na graça de Deus, ele é favorável a você. Amém? O teu passado dizia que você estava debaixo da ira de Deus, o teu presente diz que você está debaixo da graça do Senhor, uma graça abundante que cai sobre a sua vida. O teu passado dizia destituído da glória de Deus, o teu presente diz herdeiro de Deus, direito a toda a glória, a abundância, a presença, o poder e a unção. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque em pé, aplaudindo ao Senhor. Nós vamos orar, porque nessa oração você vai falar: Senhor, eu quero sentir-me nessa noite justificado. Eu quero sair desse culto aqui e começar a desfrutar tudo aquilo que a sua palavra diz. Amém? Amém. E não tenha medo daquilo que o Senhor Deus vai fazer na sua vida. Não se assuste, porque o Senhor Deus muda o destino da sua vida, Ele muda a tua sorte. Basta você crer. Amém? Irmão, sabe a grande vantagem de tudo isso? É que é tão simples. Não precisa nem se esforçar. Você não precisa fazer nada. Apenas crer. Amém? Você consegue crer, sim ou não? De verdade. Eu posso ficar tranquilo que você vai sair daqui com paz com Deus, direito à graça, herdeiro de Deus, vivendo um novo tempo, sim ou não? Sim. Ou eu vou te encontrar lá fora, daqui meia hora você vai estar: ó vida, ó tristeza, eu não sei o que eu vou fazer para janta, a coisa está ruim. Não, vamos repreender em nome do Senhor Jesus e vamos viver aquilo que a Bíblia diz. Esquece o que o diabo disse até hoje. Irmãos, esquece em nome do Senhor Jesus.